Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Boa noite, caros alunos, tudo bem com vocês? Professor Antônio Carlos aqui com vocês, mais conhecido como muita gente me conhece como Professor Toninho. E hoje eu vou falar com vocês da disciplina de mapeamento e gerenciamento de processo. Professor, o que tem a ver essa disciplina de mapeamento e gerenciamento de processo? Pessoal, de uma forma mais breve, o mapeamento é onde você vai identificar alguns pontos que você precisa melhorar, tá? Ou corrigir alguns erros dentro da empresa, da onde você trabalha, da sua forma de trabalho, tá ok? Então essa disciplina mapeamento e gerenciamento de processo nada mais é do que você vai mapear o seu serviço, o seu trabalho, a sua função, no caso, tá? Eu vou aqui com uns breves slides explicar para vocês. Então nós estamos na nossa primeira aula ao vivo da disciplina. Então, como eu disse, né, mapeamento e gerenciamento de processo. O que vem a ser isso, professor? Bom, nada mais é como você identificar, corrigir alguns erros, conforme está aqui nos slides, tá? Identificar alguns erros, corrigir alguns erros, ou identificar algumas maneiras, alguns processos em onde você consegue otimizar o seu tempo, ganhar mais tempo com isso. Tá ok? Algumas questões, os processos configuram um conjunto de atividades sequenciais que ordenadas interagem entre várias atividades, ambiente de trabalho e departamento solar. Então vocês vão mapear, geralmente, pessoal, não somente o meu serviço, a sua empresa, às vezes eu não trabalho, eu não estou trabalhando atualmente. Não, eu posso simplesmente, eu vou fazer o quê? O que eu consigo na questão do meu estudo? Como eu consigo mapear e gerenciar a minha questão do meu estudo? Será que eu estudando somente uma vez por semana é o suficiente? Será que eu estudar 2 vezes por semana já está bom? Ou será que eu estudar mais vezes por semana? Tem aluno que às vezes, vou ser sincero, às vezes só estuda 1 ou 2 vezes por mês. Será que esse processo, essa questão, tá ok? Ele vai conseguir eliminar a disciplina? Tá ok? É uma questão do gerenciamento, né? Você vai gerenciar de qual forma você prefere. Bem, sobre ter uma visão mais objetiva, mais clara do processo, você vai ter que executar algumas rotinas que proporcionam e sistematizam as atividades, simplificar o entendimento e o relacionamento entre áreas. Existem alguns tipos de processo, tá? Existem os processos primários, que são essenciais, são os processos mais importantes na organização. Estar diretamente ligados ao cliente, onde se gera valor e constitui uma imagem da empresa. Esses primários essenciais seriam tipo assim, um processo de um autoatendimento, tá? Onde você vai tentar melhorar esse processo. Temos também o processo do apoio, de suporte. São os processos que completam e dão apoio aos processos essenciais.
não só diretamente ligados ao cliente. Às vezes eu sou uma pessoa que não, como eu sou formado, eu sou da área da tecnologia da informação, eu tenho que dar um suporte com o computador de um colega, de um ou outro setor. Então é um tipo de processo também, tá? E temos os processos gerenciais e de gestão. São os processos que coordenam e direcionam as atividades e se destacam por inovar, conhecer, gerir, medir, monitorar e controlar atividades internas. Os gerenciais e de gestão já são mais ligados a um alto cargo ali, tá ok? Onde a pessoa, o encarregado geral, o gerente, ou o que seja no caso, ele vai tentar ver por que aquele meu funcionário ali está perdendo muito tempo, ou onde eu consigo otimizar o tempo dele. O gerenciamento de processos de negócios é uma abordagem disciplinar para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar os processos de negócio, automatizados ou não, para alcançar resultados consistentes e alinhados com os objetivos estratégicos da organização. Então, pessoal, nada mais é do que você identificar esse problema, você vai de forma de desenhar isso aí, tá? Você vai executar e documentar. O que seria essa questão documentar que eu quero frisar bem com vocês aqui? Imagina vocês que vocês têm lá uma receita de um bolo. Porém, digamos assim, eu quero passar essa receita de um bolo para o meu filho, para a minha filha, ou para o próximo que for assumir a minha empresa, ou o que seja ali. Gente, eu estou dando essa receita do bolo como uma forma ilustrada, tá, pessoal? Então eu vou pegar essa receita e o que eu vou fazer? Eu vou desenhar, eu vou escrever a quantidade que deve ser feita. Então isso, para uma empresa, você vai desenhar o processo, você vai escrever o processo, tá ok? Para tanto de matéria-prima que você for vender, você for adquirir, você vai produzir tanto de peça, tá? Você vai vender a valor X, valor unitário. Então essa é a questão de documentar essa questão. Uma empresa documentada, ela é facilmente conduzida, você vai ver que uma empresa que ela cresce, ela vai para frente, porque qualquer um consegue administrar. Agora, uma empresa onde ela não está documentada, uma empresa onde, tipo assim, é só o fulano, é só o ciclano que resolve isso, porque só está tudo aqui na mente dele. Então, é uma empresa de difícil você gerir ela, administrar essa empresa. Por isso que o processo de mapeamento e gerenciamento de processos, você deve ter todo documentado, documentar tudo que você faz. E alguns perfis do profissional. Temos a questão da liderança, né? Significa saber quem é você, o que quer e como traçar planos para atingir seus objetivos. Autoconhecimento é a base da aplicação da ferramenta de conceito. Um líder, ele tem sempre que saber como você consegue melhorar o processo da sua empresa, do seu dia a dia, tá? Autoridade. Quando o líder tem autoridade junto à equipe, significa que todos à sua volta vêm como exemplo, mantendo todos engajados, motivados para alcançar resultados eficientes. Essa questão da autoridade é muito importante. Que não adianta eu estou lá à frente, nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, senão a gente não conseguir isso, a gente não vai melhorar nosso engajamento, e eu não tenho autoridade para isso. Ou seja, minhas palavras vão ser ao vento, em vão, ninguém vai dar atenção para o que eu estou dizendo. E o poder. Quando o líder usa o poder, significa que o gestor não tem respeito de sua equipe e só utiliza em ordens por meio de ameaça. Isso não é interessante, você utilizar o poder. Se você não fizer isso, eu vou te mandar embora. Se você não fizer do jeito que eu estou te pedindo, você vai ser demitido. Então você está utilizando a sua autoridade e a sua liderança e você está colocando de lado e você está usando o poder. Tá? Você está querendo manipular, não dizendo manipular, mas você está querendo exigir respeito, exigir do seu subordinado ou a pessoa que você é encarregado, de forma de exigindo poder, falando, se você não fizer isso, eu vou te mandar embora. E não é correto, não é dessa forma que você deve melhorar essas questões. Se você quiser construir um navio, não convoque homens para juntar madeira, dar ordens e dividir o trabalho. Antes ensine a apaixonar e desenhar um eterno e distante mar. Isso é interessante, pessoal. Antes de você quiser
dá uma tarefa, alguma coisa ou outra, explica para ele o porquê dessa tarefa deve ser feita. Tá ok? Dessa forma, a pessoa ela não vai somente pensar naquele trabalho árduo, mas sim no que vai ser gerado lá na frente. Temos também algumas maneiras de trabalho em equipe. Tá? Trabalho em equipe nada mais é do que um conjunto ou grupo de pessoas dedicados a realizar uma tarefa determinada de trabalho. Isso é interessante você também dividir, às vezes, a sua equipe, a sua empresa, o seu trabalho. Eu falo aí mais para empresa, pessoas onde estão num cargo mais superior, assim, onde seria interessante você dividir em equipes. Porque aí você, você delimita, essa equipe é responsável por tal setor, por tal coisa. Essa outra equipe é responsável por essa questão. Então você consegue saber, o Antônio é responsável por isso, o Carlos é responsável por aquilo. Você divide em equipes. E também você tem que ter um excelente plano de comunicação. É a arte e ciência de alcançar o público-alvo, usando canais de comunicação que se preocupam pela transmissão e interpretação da mensagem. Pessoal, digamos assim, essa minha aula que eu estou explicando aqui para vocês, se eu não tiver um excelente canal de comunicação, tudo que eu estou fazendo aqui vai ser em vão. Tá? Então a gente precisa ter um excelente plano de comunicação. Explicar, deixar visível o porquê disso, o porquê daquilo. Deixar bem claro, uma certa clareza. Lembrando, pessoal, a lista de chamada ela vai estar fixada no chat e está abaixo da descrição também, tá? A administração é o processo de planejar, organizar, liderar, controlar os esforços realizados pelos membros da organização e o uso de todos os outros recursos organizacionais para alcançar os objetivos estabelecidos. A administração, pessoal, isso é importante para qualquer empresa, ou até no seu dia a dia. O gerenciamento de processo, o que ele busca? Utilizar de técnicas eficientes e capazes de melhorar a gestão da rotina de trabalho. Como eu disse, né, pessoal? Você vai utilizar isso para você melhorar o seu dia a dia, o seu trabalho. Que eu consigo ganhar tempo, otimizar meu tempo na empresa para que o meu serviço seja 100% feito. Tá? Rever alguns conceitos e incentivar os envolvidos no desenvolvimento de ações e verificações contínuas nas atividades. Desmistificar a padronização como sendo burocrática aos processos. Essa questão da burocratização, em empresas mais antigas, com ramos mais, digamos assim, uma empresa já que está há mais tempo no mercado, ela geralmente trabalha engessada, ela tipo assim, isso aqui tem que ser dessa forma, por isso, aquilo, pronto. Então ela já tem a padronização dela, essa seria a palavra, ela já tem a padronização dela, tem que trabalhar dessa forma. Porque lá atrás já foi feito um estudo, já foi feita uma mecanização de como deve ocorrer esse trabalho. É interessante, às vezes, em tempos, tentar melhorar essa questão, porém isso somente um profissional capacitado para isso. Impulsionar o uso de conceitos de qualidade nos produtos e serviços na performance da equipe, que é o que eu acabei de dizer, né, pessoal? De tempos em tempos é interessante isso. Você, uma pessoa que entendeu essa questão de mapeamento e gerenciamento de processo, você implementar numa empresa. Imagina uma empresa que trabalha totalmente engessada, você implementar uma maneira, uma forma que você consiga melhorar o tempo da empresa, melhorar a qualidade, até os recursos da empresa. Aí temos o foco, métricas, padronizações e a técnica de melhoria. O foco, o que seria o foco? Ter objetivos definidos, com uma atuação direta nos processos principais. Temos a métrica, né? Temos que medir o que está sendo feito, né? Estabelecer métricas que possam medir a evolução dos processos. Isso é interessante. Além de você manter o foco, gente, o foco da nossa empresa vai ser chegar a isso aqui, a ter um 100% de rendimento, ou desse aqui. E temos uma métrica, seria interessante você colocar. Hoje, no ano de 2023, a empresa produzia X. Daqui a um tempo, tipo assim, em 2024 você faz lá, olha, no ano 2023 a empresa produzia 1000 unidades. Agora, depois que foi implementado essa questão que eu fiz de mapeamento, em 2024 também vamos produzir 1000, ou seja, fizemos uma métrica, a gente dobrou de tamanho.
Perdão, pessoal. E a padronização. Dispor metodologias que permitam que atividades sejam realizadas de maneira igual. Seria interessante essa padronização porque você mantém um padrão. Você não pode falar, na segunda-feira você trabalhará assim, na terça-feira você vai trabalhar desse jeito, na quarta desse jeito e na quinta e assim sucessivamente. Não estou dizendo, tipo assim, só questão semanal, mas também, tipo assim, nesse mês trabalharemos assim. Se não der certo, mês que vem nós vamos mudar e tentar de outra forma. E assim sucessivamente. Gente, precisa ser feito um estudo, uma breve análise do que há necessidade, para depois você padronizar, tá ok? Que aí você pode colocar lá, ó, de acordo com estudos, o funcionário terá que trabalhar dessa forma, assim, assim, assim. E ali, técnica de melhoria contínua. Por quê, gente? Sempre temos que continuar a melhorar, sempre procurar aperfeiçoar e melhorar. Nesse final de semana, não, num final de semana anterior, eu estava assistindo uma corrida de Fórmula 1. E por interesse eu fui procurar no YouTube. Quem estiver assistindo a corrida atual, você vê lá os carros para fazer aquele pit stop, lá demora 0,5 segundos, 0,8 segundos. Eu falei, cara, como seria isso? Como nos primórdios das corridas anteriores. Gente, pasme, levava 1 minuto e poucos segundos. Hoje, numa corrida de Fórmula 1, 1 minuto, o cara já deu uma volta, já, às vezes já está indo até para a segunda volta já. Então, isso é interessante, porque, ou seja, foi uma forma contínua, foi melhorando aos passar dos anos. É claro que isso não foi assim, da noite para o dia. Foi com o decorrer do tempo, sempre melhorando. Então, você sempre vai buscar o que é do ser humano, sempre buscar melhorias. Temos algumas rotinas de mapeamento, tá? E processo. Implementação de padrões de técnicas, isso é interessante, tá? Estabelecimento de indicadores, isso é muito legal, pessoal, tá? Para você ter um controle e monitorar os resultados. Se você colocar um indicador, que como eu disse agora há pouco, anteriormente, você colocar lá, imagina você colocar lá, olha, quando eu comecei na empresa aqui, eu fiz em 2023, nós produzimos 1.000, agora em 2024 estamos produzindo 2.000, ou seja, colocar em métricas. A confiança e a coerência nas informações. Também a gente não podemos passar, aí eu vou fazer um formulário para o meu encarregado, ele pedir um relatório de como está saindo. E eu colocar, não, eu vou colocar manualmente aqui mesmo, que a gente produziu 2.000. Porém, a gente não sabe que não foi isso. Então tem que ser de forma clara e coerência, do que você está fazendo, tá? Definições de etapas e responsabilidade, isso também é de suma importância, tá? Você dá um prazo, dá uma data específica e dá nome à pessoa responsável. Fulano, Antônio, você até dia tal você tem que me entregar isso. Tá ok? Isso é muito importante. Você priorizar datas e etapas para isso. Tá ok? Você pode colocar lá assim, Antônio, de janeiro a junho você tem que produzir 500.000 peças. De junho a dezembro, mais 500 peças. Ao todo, no final do mês, eu quero 1.000 peças produzidas. Então, gente, definição de etapas, responsabilidade, isso é essencial. Gestão de controle operacional, estabelecimento de estratégia, monitoramento e resultados. Isso é bom demais, porque você consegue passar, o Antônio ele conseguiu gerar e suprir o que foi combinado, o que foi pedido. Você deixar essa gestão de controle operacional, explicar para os demais o que foi feito e como foi feito, e mostrar essas análises. Você não pode impor a produtividade, você deve fornecer as ferramentas para permitir que pessoas se transformem no seu melhor. Steve Jobs. Esse foi eu adoro bastante Steve Jobs porque ele foi um dos primórdios nessa questão de melhoramento, de aperfeiçoamento de tudo. Temos também o ciclo PDCA. O que seria esse PDCA? É uma sequência processual que visualiza identificar problemas e traçar metas para a resolução. Temos o plano, a etapa em que se estabelece a estratégia para chegar a metas planejadas. Nada mais é do que planejamento. O do é a execução do plano de ação definido na etapa anterior. Temos também o check, que é a análise e a verificação dos resultados.
onde se deve compor os resultados e os dados, listar as ocorrências e verificar a eficácia das ações tomadas. O cheque é muito importante, pessoal, porque você faz o planejamento com o plano, você vai fazer o do, que é a execução, e você vai fazer o cheque, um checklist. Verificação se foi feito, se todas as etapas estão sendo seguidas, se estão sendo tomadas, tá? E o mais importante também, ou acho que todos eles são importantes, o ACT, que é realizar os ajustes nas falhas a partir do momento que está dando errado. Imagina que algum ponto no checklist ali que você fez, você viu que aquele setor ali da empresa, ou sei lá, aquele seu funcionário não está produzindo bem, não está realizando da forma que deveria ser realizada. Então aí o ACT é muito importante, é muito interessante, porque você consegue melhorar essa questão, você corrige, digamos assim, não corrige esse bug, você corrige isso. Isso é importante, de extrema importância. ISO 9001. Pessoal, acho que muita gente já ouviu falar disso, já comentou bastante, já viu bastante isso na internet, em sites, tá? Eu vou comentar aqui só os 8 principais fundamentos da ISO, que é a abordagem factual para a tomada de decisões, a abordagem sistêmica e a para a gestão, benefícios mútuos à relação a fornecedores, envolvimento das pessoas, abordagem no processo, foco no cliente, liderança e melhoria contínua. Então, a ISO 9001 é uma norma implementada por mais de 1 bilhão de empresas nas organizações em mais de 170 países, tá? Às vezes fala, a ISO 9001 é uma regra criada aqui no Brasil. Não, pessoal, ela foi criada fora. E ela padroniza, ela enfatiza a normatização para que produtos e serviços tenham uma qualidade mínima assegurada que seja continuamente melhorada sob a visão do cliente. Uma empresa onde você vê lá, ela é qualidade ISO 9001. Você pode ter certeza que é uma empresa que ela tem um certo teor de qualidade. Isso que eu estou explicando para vocês, da ISO 9001, o plano, essas coisas, é de como são planejamentos para a gente melhorar o nosso dia a dia, a nossa empresa, a nossa fábrica, o nosso comércio atualmente, ou até o seu dia a dia do seu convívio pessoal. Temos agora também a metodologia 5S. Tá? O 5S tem o objetivo de tornar o ambiente de trabalho mais ágil, organizado, limpo e a garantir às equipes de atuar como essencial forma de consciente e disciplinada. A 5S, pessoal, ela vai trabalhar um senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza, que isso é importante você trabalhar num ambiente limpo. Uma oficina mecânica e tem lá manchas de óleo espalhadas, poças de óleo no chão, peças espalhadas no chão, motor do carro aberto para um lado, peças para o outro. Então ele não passa uma confiança para você, tá? Senso de padronização, isso é importante, e senso de disciplina, que também é muito importante também. Eu vou ler um pouquinho dessas questões. A senso de utilização, classificar os objetivos, materiais, ferramentas de trabalho, considerando a frequência de utilização, necessidade de uso, quantidade para colocá-los ou dispor em lugar apropriado. Essa senso de utilização, digamos assim, que nem eu dei o exemplo da oficina mecânica. Você vai deixar, geralmente você vê lá nas paredes, onde ficam colocadas as chaves, chave Phillips, chave Torque, as questões chaves. Você deixa uma padronização ali, a utilização conforme utiliza, tá ok? Essa agiliza o trabalho do mecânico, agiliza o trabalho da pessoa que vai fazer esse tipo de serviço. O senso de organização também vem um pouco com a questão da utilização, tá? Simplificar e organizar o material ou mesmo a infraestrutura existente no local, inclusive determinando que guarde a identificação no que foi mantido. É interessante quando você vai lá, imagina que está lá na parede lá desse nosso mecânico, da nossa oficina mecânica, chave 10 polegadas. E eu peguei a 13 polegadas e a de 10. E eu misturei e coloquei. Pendurei lá, alternado. Eu vou chegar lá, estou com urgência para entregar o carro do cliente, e eu estou lá tentando com a chave de 10 polegadas e não encaixa, a chave
a chave não encaixa no parafuso. Por quê? Eu tô com a de 13. Porque a de 10 foi invertida pela de 13. Então essa questão de organização é muito interessante, porque eu peguei essa caneta aqui, eu vou devolver no mesmo lugar que eu peguei. E o senso de limpeza, como eu tinha dito anteriormente, tá? Imagina você ir na oficina mecânica, tem poças de óleo por um lado, peças espalhadas por outro. É horrível. Eu não gostaria de levar meu carro numa oficina dessa para trabalhar. Sem contar, e também, não somente, digamos, a nível de mecânica, de indústria, também uma indústria, imagina, você vai na indústria, aquela que nós não vamos na indústria, eu não vou na fábrica que fabricou minha televisão, mas vamos por um expor assim, num comércio. Imagina, eu vou num restaurante, eu olho para a janela que dá acesso à cozinha, tá tudo espalhado, tudo esparramado, tudo bagunçado. Cara, não vou conseguir. Tá? Senso de padronização. Definir. Pessoal, agora vocês me ouvem melhor? Mudei a configuração aqui do áudio aqui. Vocês me ouvem melhor? Pessoal, responde aí, por favor, no chat. Opa, beleza, obrigado, Felipe. Eu estava utilizando outro programa para aula e eu acho que o áudio renderizou diferente, então não ficou legal o áudio. Opa, obrigado, valeu, gente. Muito obrigado aí pelo feedback de vocês. Vamos lá, vamos dar uma continuidade então aqui na aula aqui de vocês aqui, né? Dar continuidade na questão dos 5S. Eu vou tirar a minha imagem aqui, deixar somente os slides, ver se vocês conseguem enxergar melhor a questão dos slides assim também. Tá? O programa 5S, o objetivo dele é tornar o ambiente de trabalho mais ágil, mais organizado e limpo, conforme foi dito. Ah, que bom, Jamília. Obrigado pela questão do áudio. A imagem aí já complicou agora, que eu deixei só os slides aqui assim. Mas qualquer coisa, depois eu peço para disponibilizar esses slides para vocês, tá? Na disciplina. Apesar que esses slides, pessoal, eu utilizei a apostila de vocês, tá? Então, todo o material que está aqui, que foi retirado da apostila, tá? Tem tudo na apostila de vocês. Então, na questão do 5S, que eu estava comentando, né? O objetivo é tornar o ambiente de trabalho mais ágil, mais limpo e organizado, tá? Aí temos lá o senso de utilização, classificar os objetos, materiais, ferramentas de trabalho, considerando frequência de utilização. Então, essa questão de utilização, é interessante o que? Eu vou deixar uma ferramenta que eu utilizo com mais vezes, uma coisa, de uma forma mais fácil, mais prática de você enxergar e ver, tá? Aí temos o senso de organização. O senso de organização nada mais é do que simplificar, organizar os material, né? O próprio nome diz, né? Organização, a gente organizar o nosso material do dia a dia, tá? As ferramentas. Eu estou pegando como exemplo, como base, uma oficina mecânica, as ferramentas de trabalho, tá? Aí temos o senso de limpeza, como eu disse agora, estava dizendo agora há pouco, né? Imagina você chegar numa oficina mecânica e você lá encontra aquela poça de óleo, ou peças de carro, peças dos equipamentos, tudo espalhado pelo chão. Cara, não passa para a pessoa, para o cliente, um ambiente de organização, né? Fica uma coisa bem horrível, né? E temos também o senso de padronização, porque é interessante você padronizar isso aqui, né? Esse que nem está ali, ó, definir e descrever processos, planos de ações, responsabilidade e monitoramento constante. Essa questão da padronização seria o quê? Você deixar lá, tipo assim, olha, o Antônio, ele veio aqui, ele deixou aqui, vai ficar vamos trabalhar dessa seguinte forma, tá? O chão, depois que fez o serviço, você vai limpar, vai deixar, manter o chão limpo, deixar contratar uma pessoa para fazer esse tipo de limpeza, esse tipo de manutenção, tá? E definir metas, tipo assim, não de metas, definir pessoas responsáveis por essa questão. Fulano é responsável por isso, ciclano é responsável por aquilo, tá? E o senso de disciplina. Não adianta a gente ter um senso de utilização, ter o senso de organização, senso de limpeza, de padronização, e a pessoa não tô nem aí, tá? Ah, não tô nem aí, não tem problema, não vou participar, não vou ajudar, tô nem aí, não vou ajudar. Da minha parte não vai ter nada, não vou ajudar, tá? Então, senso de disciplina é a etapa de comprometimento, conscientização do papel de cada um na parte do resultado global. Temos aqui a questão da criação da cadeia de valor, tá?
Essa questão da cadeia de valor é a análise da cadeia de valor. O valor deve considerar encurtar a distância de execução, desburocratização aos processos, custos para a realização das atividades, matéria-prima, pessoas, gastos, ambiente, custos de maquinário, tecnologia, estado de conservação, equipamentos, insumos, energia e abastecimento. São questões. A lista de chamada, pessoal, ela está fixada no chat, tá? Eu conversei com o tutor agora há pouco, ele falou que está no suporte lá para mim. A lista de chamada está fixada no chat, tá? No topo do chat de vocês e também tem abaixo na descrição. Tá? Vamos aqui. Uma coisa interessante aqui, ó, do Steve Jobs. Você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida ou como um resultado que aponta uma nova direção. Isso é bastante interessante, cara. Se você pegar... isso aí, Viviane, ó. Você achou aí, ó. Fluxogramas. Fluxogramas, pessoal, uma forma de você poder trabalhar de uma forma bem melhor. Você conseguir fazer o mapeamento do gerenciamento de processo utilizando fluxogramas, tá? Onde cada símbolo possui um significado específico. As interpretações dadas devem ter como parâmetros a razão e o porquê de se quer implementar a padronização. A documentação, conforme eu tinha dito, uma receita de bolo, uma receita do qualquer, toda a empresa ela deve ser documentada, tá? Ela tem que passar por documentos. Por quê? Digamos que eu tenho um gerente da minha empresa ali, mas eu demiti ele por razões pessoais ou alguma outra coisa e contratei uma nova pessoa. Até essa pessoa pegar como funciona a minha empresa, como deve trabalhar, ele vai ter que ver no dia a dia. Porém, se eu tiver todo documentado como funciona a minha empresa, o fluxo de caixa, as entradas, o tanto de matéria-prima, quanto de saída, essas coisas, a pessoa consegue, em questões de dias, já se saber como funciona, como trabalha. Então, isso agiliza bastante. O que não é medido não é gerenciado. Isso é interessante, gente. Aqui vou explicar um pouco sobre a questão da aplicação e definição do conceito de agregação de valores. Tá? O que agrega um valor para vocês? Transformar os materiais ou as informações em produtos e serviços que o cliente deseja e paga por eles, que enxerga como necessário e que faz diferença, pois enxerga um valor diante do custo-benefício. Isso é interessante. O que agrega valor também? Necessários, que consomem recursos, não contribuem diretamente para produzir o que o cliente deseja, porém colaboram na obtenção do sucesso, junto aos mesmos como apoio. E temos a questão do desperdício, tá? Dispensa recurso, tempo e espaço e não contribui diretamente para conduzir o que o cliente deseja, ou seja, pode deixar de ser executado se não compromete o resultado. Essa questão do desperdício, pessoal, do desperdício é interessante porque a disciplina de mapeamento e gerenciamento de processo, ela nada mais é do que isso, de você conseguir melhorar essa questão do desperdício. Você ganha tempo e também otimiza seu tempo e também você ganha como você não perde muito desperdício. O RA, pessoal, é aquela quando você coloca na sua lista de chamada, quando você vai logar no Moodle lá, você digita aquele código com seus números, esse é o RA. Porém, pessoal, o RA não está obrigatório na lista de chamada, não há necessidade de colocar, tá? Aqui é a questão do mapa de fluxo de valor, tá? Integrar e envolver as equipes ligadas ao processo. Desenhar sequências do processo, entrada, transformação, saída e detalhar cada etapa ao seu respectivo recurso. Isso aqui que eu estou explicando para vocês do mapa de fluxo de valor, quando nós fazemos um fluxograma da empresa ou vamos desenhar a atividade A, ela vai pedir mais ou menos essa questão, tá? Então, você vai desenhar com fluxogramas, fazer essa questão, tá? Avaliar no fluxo, experiência de consumo, desperdício e não conformidade, novas tecnologias, recursos e tempo estimado que atividade, flexibilidade de mudança. Nessa questão aqui, vocês vão trabalhar, vocês vão fazer um mapeamento com um desenho, tá? Da atividade que você exerce.
Vocês vão fazer o desenho, o mapeamento. E vão descrever o que é, o que cada descrição que você faz, de cada etapa, tá? O planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas a implicações futuras nas decisões. Você tem que tomar uma decisão. Antes de você tomar uma decisão, você tem que fazer o planejamento disso, do que planejar bem isso. Diagrama de espaguete, isso aqui é interessante. É uma ferramenta de fácil aplicação. Você imagina, você já desenhou o desenho da sua empresa, do seu trabalho ali, do seu dia a dia, tá? E aí você vai fazer igual tá ali nos rabiscos ali. Imagina, quer ver, eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo básico. Vôlei. Quando pega aquela prancheta do treinador de vôlei, que ele tem aqueles desenhos que ele faz, você vai para a esquerda, o outro vai para a direita, nada mais é do que essa ferramenta de espaguete, ela é isso, tá? Ela condiz, né, nessa questão, que você inicia no processo, pode ver que aqui ele inicia no processo, passa para outro, vai indo, e ele vai desenhando no seu desenho. Então, essa seria a ferramenta de espaguete. Atividade prática de aprendizagem. Eu já tinha comentado na live que eu fiz anterior, na sexta-feira, explicando sobre essa questão dessa atividade. Muitos alunos não estavam conseguindo baixar aquela ferramenta Visagens, tá? Então, em conversa com a direção, o que nós pensamos melhor, como podemos fazer essa atividade? Você pode fazer essa atividade utilizando qualquer editor de texto. Inclusive, naquela aula lá, eu mostrei no Word como daria para começar, como fazer. Então, vocês vão fazer essa atividade utilizando um editor de texto, qualquer, o Word, BR Office. Professor, mas se eu não tenho um computador, eu uso o meu celular. Beleza, você desenha, gente. Desenha no papel, tira a foto e anexa para a gente. Os desenhos, vocês vão usar os diagramas. Não precisa ser como a professora colocou. Isso aqui também, pessoal, eu tirei tudo da atividade APA, tá? Essas imagens, tá? Não precisa ser com essa mesma ordem, isso aqui, mas pelo menos seja de uma forma que nós, tutores, quando for corrigir, entendemos, interpretamos o que é cada bolinha dessa, cada quadradinho desse aqui, assim, para ficar mais fácil para a gente, tá? Então, é um processo simples, que deve ser feito nessa atividade prática, tá? Temos aqui, eu vou passar para o próximo slide, que ele vai estar com mais clareza, ó. Temos o balconista, do lado de cá, e temos o cliente. Então, o cliente ele vai solicitar um refrigerante, o balconista vai logo abaixo verificar a disponibilidade, e tal, de acordo ali, ó, se é sim ou não. Se for não, já libera o cliente, falar, não tem, acabou, pronto. Se for sim, sim, vai verificar o dinheiro disponível. No caso, seria lá a forma de pagamento. Realizar o pagamento e entrega o refrigerante. É um simples processo, um processo simples, que vocês devem realizar nessa atividade prática de aprendizagem. Parece ser uma coisa mais complexa, uma coisa, mas é basicamente isso. Aqui no final aqui já se encontram as referências bibliográficas. Como eu disse, pessoal, a maioria desses arquivos eu tirei tudo da apostila de vocês, tá? Espero que tenha contribuído com vocês. Peço desculpa pela questão do áudio. Eu estava utilizando uma outra ferramenta para dar aula, aí me pediram para melhorar a questão do áudio, a gente tentamos de um lado ou outro, aí por fim, para não perder a aula, a gente veio para essa outra ferramenta e eu acho que melhorou a questão do áudio. Bom, pessoal, é só isso só. Na semana que vem eu volto novamente com a aula de revisão. Tá ok, pessoal? E até a próxima, gente.